Oi, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o conteúdo da primeira prova de vocês, que é série sequências. Então a gente vai falar um pouquinho sobre sequências e seus teoremas e o iniciozinho de séries até o teste da integral. Então vamos começar. Então, o que é uma sequência? É uma lista de números infinitos cujo domínio é o conjunto dos inteiros. E essa lista de números pode convergir e divergir. Como a Yoko já mostrou para vocês, pela definição, uma sequência converge quando o seu limite de n tendendo ao infinito tende a um número real, não é? E ela diverge quando o seu limite, com n tendendo ao infinito, tende a menos infinito ou mais infinito. Então, vamos ter diversos teoremas que vão ajudar a gente a resolver esses limites, como, por exemplo, o teorema 1, que nos dá várias formas de reescrever um limite de forma a torná-lo mais fácil, né, de resolver. Temos também o teorema 2, que é o teorema do confronto para sequências, que nos diz que se tivermos uma sequência, no caso Bn, contida no meio de outras duas sequências, que aqui eu estou chamando de An e Cn, e que o limite dessas duas sequências em que essa sequência principal está contida for igual, então ela também possui o mesmo limite. Também vamos ter o teorema 3, que é o teorema da função contínua, que nos diz que se temos uma sequência AN que tende a L, sendo L um número qualquer real, e a função for contínua no ponto L e definida para todo AN, então uma função que possui essa sequência como argumento é igual a essa mesma função tendo o limite dessa sequência como argumento. E esse teorema aqui é muito útil para a gente resolver os limites. Também vamos ter o teorema 4, que basicamente define que a regra de L'Hopital é válida para sequências. E o teorema 5, que vai nos dar alguns limites já prontos para facilitar na hora de a gente resolver as questões. Temos também o teorema 6, que é para sequências crescentes. E o que basicamente ela diz é que uma sequência crescente, que é definida como sendo o AN menor ou igual a AN menor ou igual não, desculpa pessoal, é só menor, não é menor ou igual. No caso, então, uma sequência crescente, que é definida como AN menor que AN mais 1, ou seja, todo número anterior é menor que o número posterior. Só é convergente se existe um número m, tal que a n é sempre menor que esse número. Ou seja, a gente vai ter, por exemplo, um gráficozinho aqui. E vamos ter uma sequência crescente com essa característica. Então, vamos ter aqui um número m, que essa sequência nunca passará desse número. Ela pode ser igual a esse número, mas nunca vai passar desse número. Então, pessoal, agora a gente vai fazer alguns exemplos para fixar esses teoremas. Então, aqui a gente vai ter um exemplo que eu quero saber se essa sequência converge ou diverge. E para isso, a gente sabe que pelo teorema 1, se a gente quer saber se uma sequência diverge ou converge, é só a gente fazer o limite de n tendendo ao infinito dessa sequência e analisar o resultado, né? Então, a gente pode reescrever esse limite como sendo E para resolver esse limite, pelo teorema da função contínua, a gente sabe que é só a gente tirar o limite do argumento desse Ln. Então, vamos fazer só o limite Então, a gente sabe que se a gente tirar o limite aqui dessa expressão, 1 sobre n a gente sabe que tende a 0, e vamos ter então o Ln de 1, que é igual a 0. Então, a gente sabe que essa sequência, no caso, converge, porque ela está tendendo a 0, né? Então, ela está tendendo a um número que é diferente de infinito ou menos infinito. Então, agora a gente vai fazer a seguinte questão, que é uma sequência definida como sendo seno de n sobre n. E para a gente saber se ela diverge ou converge, a gente utiliza o teorema 1 novamente, que nos diz que o limite de n tendendo ao infinito de uma sequência vai nos dizer, né, se ela diverge ou converge. Então, a gente pode reescrever
esse limite como sendo o limite de n tendendo ao infinito do seno de n sobre n. E aqui a gente vai utilizar o teorema do confronto para sequências, né? Então a gente sabe que o seno é uma função que varia de -1 até 1, e que se eu dividir toda essa inequação por n e fazer o limite, no caso dessas extremidades aqui, né, a gente vai conseguir saber onde está contida a sequência que a gente está analisando, né? Então, a gente sabe que -1 dividido por n com n tendendo ao infinito vai tender a 0, e 1 sobre n com n tendendo ao infinito também vai tender a 0. Então, se seno de n sobre n é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 0, quer dizer que esse limite só pode tender a 0. Então, essa sequência também converge. Agora, pessoal, a gente vai fazer esse exemplo aqui, que é uma sequência definida como sendo n ao quadrado menos 2n mais 1 sobre n menos 1. E pra gente saber se ela converge ou não, como a gente já tinha visto, é só a gente fazer o limite de n tendendo ao infinito dessa sequência, né? Então, a gente pode escrever como sendo n tendendo ao infinito de n ao quadrado menos 2n mais 1 sobre n menos 1. E aqui a gente vai poder usar o teorema 4, se eu não me engano, que é o do L'Hopital. Então, vamos derivar aqui em cima e derivar embaixo, né? Então, a gente vai ter o limite de n tendendo ao infinito de 2n menos 2 sobre 1, né? Então, isso daqui vai tender ao infinito, né? Quando a gente aplicar o limite. E essa sequência, então, é divergente. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre as séries. E séries nada mais são do que a soma dos termos de uma sequência infinita. E ela pode ser representada dessa forma. E assim como as sequências, elas também podem divergir ou convergir. Depende se esse somatório está tendendo a um número ou não. Se ele estiver tendendo a algum número, ela vai convergir. Se não, ela diverge. Um tipo de série que vamos ver muito é a série geométrica, e ela é definida da seguinte forma. É o somatório de n igual a 1 até infinito, lembrando que esse n igual a 1 pode ser igual a n igual a 0, de A, sendo A um número real, de R elevado a n menos 1, sendo R também um número real. É importante ressaltar que A não pode ser 0, porque senão nossa série seria 0, né? Ela não existiria. E esse R é o que chamamos de razão da série geométrica. Então, esse tipo de série, a série geométrica, ela possui uma fórmula para a gente saber o resultado, no caso desse somatório, né? Então, essa fórmula consiste no seguinte. E essa fórmula, ela só pode ser usada se a nossa série for convergente. E para a série ser convergente, ela precisa ter um módulo da sua razão menor que 1. E isso é fácil de perceber, porque se esse R, por exemplo, fosse maior que 1, esse número só cresceria cada vez mais. E nossa sequência, no caso, tenderia ao infinito, né? Porém, se esse R fosse um número menor que 1, essa série começaria a diminuir, né? Porque todos os números que estão, por exemplo, entre 0 e 1, quando multiplicados por eles mesmos, eles diminuem, né? Eles dão resultados cada vez menores. Outra forma de sabermos o comportamento de uma série é pelo teste do enésimo termo, que nos diz que se pegarmos a sequência da nossa série em questão, ou seja, a sequência que estamos realizando o somatório de seus termos, e fizermos o limite dessa sequência e o limite não existir ou ser diferente de 0, essa série é uma série divergente. Porém, é importante ressaltar que, se o limite for igual a 0, isso não garante que a nossa série será uma série convergente. Além do Teorema 7, também temos o Teorema 8 do livro do Thomas, que nos dá várias alternativas de como rearranjar nossas séries de forma a facilitar os nossos cálculos.
Então, pessoal, agora a gente vai fazer esse exemplo aqui, que é o somatório de zero a infinito de 5 sobre 2n mais 1 sobre 3n. E a gente vai primeiro utilizar o teorema 7 para saber se ele é divergente. Então, vamos fazer o limite dessa série, né? Vamos ter o limite... Opa! E se a gente realizar esse limite, a gente vai ver que essas duas expressões aqui, elas tendem a zero, né? Então, esse limite aqui vai dar zero. E pelo teorema 7, a gente sabe que se uma série, o limite, no caso de uma série, converge para zero, a gente não consegue determinar se ela diverge ou converge. Então, a gente vai ter que utilizar outro teste. Então, a gente vai utilizar aqui o da série geométrica. Então, a gente vai reescrever essa série aqui como... Dessa forma, fica mais fácil de visualizar que essa série é o somatório, ou melhor, é a soma de duas séries geométricas, né? Uma de razão meio e outra de razão 1/3. E a gente viu anteriormente que quando uma série tem a razão, o módulo da sua razão é menor que 1, ela é uma série convergente, né? Então, aqui a gente tem meio e 1/3. Então, a gente consegue, pelo teste da série geométrica, no caso, definir que essa série é convergente por possuir razões menores que 1, né? O módulo das suas razões menores que 1. E agora eu vou fazer aqui o resultado dessa série. Eu quero saber quanto vai dar a soma de todos esses termos. E para isso a gente consegue usar essa fórmula aqui, né? Que nos dá a soma dos termos de uma série. Então eu vou primeiro fazer a soma dessa série e depois dessa e somar os resultados. Nosso azinho seria o 5 e nossa razão seria meio. Então, a gente vai ter 5 sobre meio, que vai nos dar 10. E agora, para a segunda série. Vamos ter que nosso azinho é 1 e nossa razão é 1/3. Então, a gente vai ter 1 sobre 2/3, que vai nos dar 3 meios. Agora, fazendo a soma desses dois resultados, a gente vai ter 23 sobre 2, e esse aqui seria a soma de todos os termos da nossa série. Outro teste que podemos usar é o teste da integral. Esse nos diz que se tivermos uma sequência, no caso, o somatório de uma sequência, e essa sequência puder ser representada por uma função de n, e considerarmos essa função de n não mais discreta, e sim uma função contínua, e realizarmos a sua integral de zero a infinito, e esta integral convergir a um número, quer dizer que a nossa série também é convergente. Então, é mais fácil de demonstrar isso por meio de um exemplo. Então, vamos fazer um exemplo. Então, pessoal, aqui a gente vai ter o somatório de zero a infinito de 5 sobre 3 mais n, e eu vou utilizar o teste da integral para saber o comportamento dessa série, se ela converge ou diverge. Então, eu posso dizer que meu f de n, no caso aqui, é a sequência, é a função que representa a sequência que eu estou realizando o somatório. E eu quero agora considerar que essa função não é mais discreta, e sim uma função contínua, né? Então, a gente vai ter agora um f de x. E para eu saber se, no caso, essa série converge ou não, é só eu tirar a integral dessa função f de x de zero a infinito e analisar se ela diverge ou converge pelo teste da integral, né? Então, a gente vai ter a integral de zero a infinito de f de x dx, que vai ser igual a integral de zero a infinito de 5 sobre 3 mais x dx. E para a gente resolver essa integral, a gente pode utilizar a substituição. Então, a gente teria que o nosso u é igual a 3 mais x, e o nosso du seria 1 dx, né? Substituindo agora na integral, a gente vai ter a integral de zero a infinito
de 5 sobre o du. E o resultado dessa integral vai ser, vou colocar aqui embaixo, 5 vezes o ln de u, variando de 0 a infinito. Então, agora a gente tem que substituir o u de volta, né? A gente não pode esquecer. Então, a gente vai ter 5 vezes o ln de 3 mais x, variando de 0 a infinito. Agora, a gente vai resolver os limites. Então, a gente vai ter o limite de x tendendo a infinito de 5 vezes o ln de 3 mais x, menos 5 vezes o ln de 3 mais 0, né? Que acaba ficando só o 3. Então, agora resolvendo essa expressão aqui, a gente vai ter que esse limite vai tender ao infinito. Então, acaba que toda essa expressão vai tender ao infinito. E com isso, a gente consegue concluir que a nossa série é uma série divergente. Então, pessoal, por hoje é só. Treinem bastante esse teste da integral, porque vocês estão tendo muita dificuldade. Façam os exercícios do livro e refaçam principalmente os exercícios da lista. Vai ser bem importante vocês dominarem a integral daqui pra frente. Vocês vão utilizar muito. E também assistam as videoaulas do Daniel, porque é muito mais fácil vocês conseguirem visualizar essas séries, né? A convergência ou a divergência dela por meio dos gráficos. É muito útil, então não deixem de assistir as aulas dele. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me chamem no Telegram, no WhatsApp, não tem problema.